Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que coisa boa é poder partilhar com você a preciosa Palavra de Deus. E hoje um assunto bem pastoral, para o consolo do seu coração. Quando Jesus vem ao nosso encontro. O texto é Mateus 14, 22 a 33. Mas nós vamos ler até o verso 26, 22 a 26. Vamos ouvir a leitura desse texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. A Bíblia nos informa que Jesus tinha acabado de alimentar uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes. O milagre da multiplicação. A multidão, ao ver esse insólito milagre, tenta arrebatar Jesus para fazê-lo rei, um Messias, para cuidar apenas das coisas terrenas. Jesus toma uma medida radical de tirar os discípulos dessa cena, forçando-os a entrar no barco e passar para o outro lado, porque Jesus não queria que os discípulos fossem tentados com esta agenda equivocada. E ele mesmo, Jesus, ficou despedindo as multidões, depois ele subiu para o monte, de onde ele tinha uma visão dos discípulos no mar, orando por eles. Então, quando os discípulos estão atravessando, por uma ordem expressa de Jesus, eles são colhidos por uma terrível e avassaladora tempestade. Eles estão em pânico porque eles conhecem esse mar. É o lago de Genezaré, é o mar da Galileia, é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse mar está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse mar está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, ali, de vez em quando, acontece tempestades de vento, e o mar se empola, e quem está navegando passa aperto. Bom, os discípulos, voltando então para casa, enfrentam essa tempestade. E a tempestade começa quando ainda era dia. O sol não tinha se posto ainda. E a tempestade não acalmava. Embora eles fossem homens experientes, embora eles convivessem naquele lago, porque boa parte deles eram pescadores, eles não conseguem contornar o problema. O barco não avança. Rodopia no meio do mar, pela fúria das ondas, pela violência do vento. Era um barco frágil. E eles estão já depois das 3 horas da madrugada, sem ver uma solução, ao contrário, agravando o problema, o barco enchendo-se d'água e a morte mostrando para eles a sua carranca. É nessa conjuntura que eu quero entrar com o tema, quando Jesus vem ao nosso encontro.
Porque eu quero lhe dizer que Jesus sabe onde você está, como você está, e Ele intercede por você. Lá Ele estava no monte, agora Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. O seu problema não está oculto aos olhos de Jesus. Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele vê as lágrimas que rolam em seu rosto. Ele testemunha as suas noites indormidas e as suas madrugadas insones. Ele sabe exatamente onde e como você se encontra nesse momento. Segundo, Ele sempre vem ao nosso encontro, não no nosso tempo, não do nosso jeito, não pelas configurações da nossa agenda. Às vezes a gente pensa que Ele está demorando demais, que o socorro não chega, que a resposta não vem, que a solução não aparece. Os discípulos certamente pensaram isso. Cadê Jesus? Por que Ele não vem ao nosso encontro? Por que Ele não nos socorre? Por que Ele nos impôs essa agenda, compelindo-nos a entrar nesse barco e a voltar? E Ele nem aqui está, e nós estamos enfrentando essa luta. Talvez eles questionassem o silêncio de uma resposta ao clamor deles, porque posso lhe garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Mas eu quero lhe dizer que Jesus vem, sempre vem ao nosso encontro. Mas mais do que isso, Ele vem ainda que na quarta vigília da noite. O texto nos informa que Jesus veio na quarta vigília da noite. E os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Note que Jesus, que estava vendo o que eles estavam passando, orando por eles, vem ao encontro deles, mas só vem na quarta vigília da noite. Quando, certamente, todo o esforço humano já tinha fracassado. Quando toda a esperança num livramento pela destreza humana já tinha colapsado. Mas Ele vem, mesmo quando você acha que não tem mais saída. Quando você acha que o problema agora é insolúvel, Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Muitas vezes os livramentos de Deus não são livramentos do problema, mas livramentos no problema. O Daniel foi jogado na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, Deus andou com eles na fornalha. Ele vem. Acalma o seu coração. Ainda que na quarta vigília da noite, Ele virá ao seu encontro. Mais ainda, quando Jesus vem, Ele vem de maneira inesperada. Porque o normal é que os discípulos esperassem Jesus pegando um barco e navegando nas águas revoltas e chegando até eles. Quando eles olham, eles veem uma figura, um vulto, naquela noite escura, trevosa. E quando observam, ele está andando sobre as águas. Nunca na história tinha registro de alguém andando sobre as águas. Numa região tão marcada de misticismo como aquela, eles gritaram apavorados, é um fantasma. O problema que eles olham não é um problema, é a solução. Mas o medo transtorna o entendimento. O medo convulsiona os pensamentos. O medo transforma
a solução em problema, o Salvador em fantasma. E eles gritaram de medo. Eu quero dizer para você que Jesus vem andando sobre as águas para mostrar para os discípulos, para mim e para você, que aquilo que nos intimida, aquilo que nos ameaça, aquilo que é maior do que nós, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ele caminha sobre as águas para dizer, aquilo que vocês estão sendo ameaçados, aquilo que está transtornando a alma de vocês, está literalmente debaixo dos meus pés. Mas Jesus vem para levantar o caído. O Pedro, num arroubo de fé, disse, és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, pode vir. E Pedro saiu e começou a andar. Porém, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão para ele e o levantou. Jesus pode levantar você. Você que caiu, você que naufragou, você que está afundando agora, clame por Jesus. Clame. E Ele vai atender você. E Ele vai socorrer você. Mas, antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalmou os discípulos, dizendo para eles assim, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O único antídoto eficaz contra o medo é a consciência de que Jesus está presente conosco. Ele está presente. Se Ele chegou, se Ele veio ao nosso encontro, você não tem que ter medo. Você pode serenar o seu coração. Então diz a Bíblia que Jesus subiu para o barco, o vento cessou, o mar acalmou e eles chegaram salvos e seguros no destino desejado, no porto desejado. Com Jesus, nós vamos indo de força em força e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. Se Ele está conosco, não temos o que ter medo. Eu vou orar com você. Deus, te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que esta palavra seja entendida, assimilada e crida, a fim de que nós possamos viver na perspectiva de que Tu estás nos olhando, intercedendo por nós e vindo ao nosso encontro para nos socorrer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.